Graça e paz, irmãos. Bom dia, queridos. É um grande privilégio a gente estar aqui, louvando ao Senhor, bendizendo o nome dEle. E agora é o momento, irmãos, que a gente cala a nossa boca, o nosso coração, para a gente ouvir a palavra de Deus sendo pregada, não é, aos nossos corações. E é o que a gente vai fazer lendo, meditando no texto de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 17 até o 19. A gente vai ler essa porção da palavra de Deus, Gênesis 18, dos versículos 17 ao 19. Em seguida a gente vai orar. Nós vamos também orar essa semana pela família do Josias, não é, da Raquel. A família que essa semana a gente vai se comprometer a orar, a colocar diante do trono da graça do Senhor. Gênesis 18, do versículo 17 ao 19, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, por esse tempo de culto que o Senhor nos dá. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque depois de a gente fazer todo o nosso trabalho na semana, o Senhor nos dá esse privilégio, essa graça de podermos descansar, Pai, no Senhor, de podermos descansar e nos aplicarmos às coisas espirituais, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos conduz aqui, nesse tempo que vamos ouvir, Pai, a Tua voz. Conduz o coração de cada um de nós a ouvirmos, Senhor, Tua palavra, com atenção, com diligência, que a gente esteja disposto, Senhor, a obedecer, Pai, a Tua lei, os Teus mandamentos, as Tuas ordens, Senhor. Me ajuda também aqui na pregação da Tua palavra, que a fala, Pai, da minha boca, seja fiel, Pai, aos Teus preceitos, aos Teus ensinamentos. Nos livra do erro, Senhor, e nos conduz, Pai, a falar, Pai, o assim diz o Senhor. A gente também te pede, Senhor, pela família de Josias, a família de Raquel, os Neves. A gente pede que o Senhor tenha misericórdia, Pai, deles. A gente louva o Senhor pela Tua graça, em até aqui ter conduzido eles em fidelidade ao Senhor. Mas a gente pede, Pai, que assim o Senhor continue fazendo também, conservando eles na fé, firmados, Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles possam ver, Pai, os filhos dos filhos serem fiéis ao Senhor também. Dá a eles, Pai, essa graça de seguirem, Pai, o caminho, de guardarem a fé e de permanecerem, Pai, fiéis ao Senhor e à Tua palavra, Pai. É isso que a gente te pede, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje a gente vai dar continuidade a essa série de mensagens que a gente vem pensando durante todo esse mês de janeiro, não é? Sobre a piedade no lar. E nessa ocasião, hoje, nós vamos falar sobre o culto familiar. Nós vamos falar sobre essa necessidade de que as famílias têm de praticarem o culto familiar. E a gente vai ver que essa prática de culto familiar é algo que é ordenado pela Bíblia, é algo que o Senhor demanda, é um dever dado a cada família da aliança. E a gente vai ver também a importância do culto familiar também, e a gente vai ver também especificamente, brevemente aqui, quais são os elementos que devem estar presentes no culto familiar. Nós não vamos nos ater aqui apenas nesse texto de Gênesis 18 que a gente leu aqui no início. A gente vai ler vários outros textos também da palavra de Deus que mostram, né, essa necessidade do culto familiar, que mostram esse dever dos cabeças do lar de guiarem as suas famílias no culto familiar. Esse texto de Gênesis 18 que a gente leu, a gente vê o Senhor afirmando, não é, que Deus escolheu Abraão para que ordenasse seus filhos a guardar o caminho do Senhor, a praticar a justiça e o juízo. A gente vê claramente, não é, que o Senhor ordena Abraão a instruir a sua família, a família da aliança,
na prática da fé no Senhor, né? No ensino do Senhor. Mas a gente vai ver também vários outros textos que essa verdade é repetida e de várias outras formas também. Irmãos, vamos ver o que é que diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, no parágrafo 6, quando a Confissão de Fé fala sobre o culto solene. O parágrafo 6, ele fala, um trecho aqui desse parágrafo 6, ele fala que Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e verdade, tanto em famílias diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas. Então a gente vê que a Confissão de Fé coloca essa afirmação. Deus ele deve ser adorado em famílias diariamente. Então a primeira coisa que a gente vai querer considerar aqui, irmãos, no sermão, são algumas das razões bíblicas que a gente deve, pelas quais a gente pode afirmar que essa prática do culto familiar é um dever bíblico, é um mandato divino. Não é algo voluntário que a gente pode escolher fazer ou não, mas é um dever ordenado por Deus. Como diz a confissão, não é? Deus deve ser adorado em famílias diariamente. O culto familiar é algo que as famílias da aliança são ordenadas, são obrigadas a praticar. E aí vão existir várias razões bíblicas, né? A gente vai se debruçar em alguns textos agora que o culto familiar ele deve ser a prática de toda a família. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 6 ao 7. Esse primeiro motivo que a gente vai ver é um motivo mais geral de quando Deus ele se refere, né, aos pais da família, quando Deus ele fala aos pais das famílias, como esses chefes das famílias, que têm a ordem, que têm um dever de ensinar, de dar o exemplo e governar suas famílias. Vamos ler esse texto de Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Em seguida, irmãos, Deuteronômio 32, vamos lá, versículo 7. Assim diz o Senhor: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. No versículo 46, agora em seguida, Moisés disse, não é? Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos, que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Vamos abrir agora no Salmo, irmão, 78, dos versículos 3 ao 8. Salmo 78, versículo 3 ao 8. O salmista diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não o encobriremos a nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. E que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. E por fim, irmãos, vamos considerar o texto de Efésios 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a gente vê, irmãos, esses textos bíblicos nos ensinando sobre a vocação dos pais, especificamente do homem, do marido, do chefe do lar, em serem líderes espirituais das suas famílias, das suas casas. Isso envolve, então, ensinar a palavra de Deus, isso envolve viver de acordo com a palavra de Deus e encorajar cada um de sua família a viver um relacionamento pessoal, um relacionamento profundo com Deus. Essa ordem de Deus aos pais da família de instruírem a sua casa. É certo que esses trechos que a gente leu
não vão falar especificamente, não é, do culto familiar como uma prática ordenada, mas o culto familiar, então, é parte decorrente dessa ordem geral dos pais instruírem as suas famílias, dos pais governarem as suas casas, na educação, no ensino da palavra do Senhor, na transmissão da fé, como o Salmo fala, da fé aos filhos. Em segundo lugar, agora, irmãos, nós vamos nos debruçar em alguns exemplos históricos, não é, da palavra de Deus, onde os chefes da família da aliança, eles mantiveram essa prática do culto familiar. A gente vai ver como Noé praticou o culto familiar. A gente vai ver como Abraão também praticou, em um certo sentido, culto familiar. O próprio Moisés também, em Moisés também havia ali a prática do culto familiar. E, por fim, em Davi também a gente vai ver a prática do culto familiar emanando ali das Escrituras. Então, iniciando em Noé, irmãos, nesse pacto que é conhecido como o pacto da preservação, em Gênesis 8 e Gênesis 9, a gente vê a prática do culto familiar ali nos relatos da vida de Noé. A gente vê que em Gênesis, nesse capítulo 9, Deus ele faz uma aliança com Noé, com a sua família e com todos os animais viventes ali, com todas as criaturas vivas também. Isso está lá em Gênesis 9, do 12 ao 15. Mas não sei se você lembra, irmãos, quando o dilúvio acaba e quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, não sei se a gente não se atenta muito, a primeira coisa que ele faz ali, após sair da arca, não é? Mas a primeira coisa que ele faz é erigir um altar ao Senhor e sacrificar de animais limpos. Noé praticou o culto familiar com a sua família. Noé, irmãos, em Gênesis 8, versículo 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ele ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé, então, adorou a Deus com a sua família. Noé prestou, digamos assim, um culto familiar a Deus com a sua família. Logo que ele saiu da arca, ele apresenta Cristo à sua família. Esse tipo, né, esse sacrifício de animais limpos, eles representam justamente Jesus Cristo que viria. Noé oferece holocaustos ao Senhor, apontando justamente para o Cordeiro de Deus que viria, Jesus Cristo. Após Noé, irmãos, Deus ele faz uma aliança com Abraão. E essa aliança que Deus faz com Abraão incluía toda a sua casa, todos os descendentes de Abraão. Como a gente pode ver agora um pouco mais à frente, em Gênesis 17, no versículo 7. O Senhor diz a Abraão que vai estabelecer a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Em seguida, irmãos, após estabelecer essa aliança com Abraão, a primeira ordem que Deus dá a Abraão está em Gênesis 17, versículo 9, agora um pouco mais à frente. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. E em seguida, irmãos, no versículo 10, Deus ordena então que Abraão aplique o sinal da aliança, a circuncisão, não apenas no próprio Abraão, mas também em toda a sua família, em toda a sua descendência, incluindo seus filhos, incluindo seus servos, incluindo os bebês da casa dele. E um dos principais motivos, irmãos, que Deus ele estabelece essa aliança com Abraão, foi para que Abraão desse a instrução piedosa à sua descendência, aos seus filhos, aos seus servos, à sua casa. É justamente isso que a gente leu no começo, em Gênesis 18, 19. Esse texto que a gente leu no início do sermão. O Senhor diz a Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Deus então está nos dizendo, irmãos, que Ele escolheu Abraão para que ele desse instrução piedosa aos seus filhos, para que ele instruísse a sua família, transmitisse a palavra que foi dada a ele, à sua posteridade, aos seus filhos. Cabia então a Abraão, irmãos, cumprir esse papel de ensinar a sua descendência, de ensinar a sua posteridade, de ensinar a promessa de Deus à sua família. Percebe, irmãos, como Deus está preocupado com a fidelidade de Abraão, mas Ele também está preocupado com a fidelidade dos filhos de Abraão, da descendência de Abraão. Abraão, então, era obrigado a guardar essa aliança, mas os filhos dele também eram obrigados a guardar essa aliança feita com Abraão. E essa fidelidade, certamente, ela era expressa de uma maneira externa, não é? Por meio da circuncisão. Deus ordenou essa maneira externa de Abraão
a cumprir essa promessa de Deus por meio da circuncisão, mas ela também necessariamente deveria vir com uma instrução espiritual fiel de Abraão à sua posteridade. Como a gente leu no texto do versículo 19, Abraão deveria instruir e ordenar a sua família a guardar o caminho do Senhor. Abraão era obrigado a ensinar a justiça e o juízo aos seus filhos. Veja que Deus obriga, irmãos, ordena Abraão a guardar essa aliança e, por implicação, irmãos, os chefes das famílias, os cabeças do lares, nós, os homens da igreja, somos obrigados também a exercerem esse papel de profetas dos nossos lares. Assim como Abraão foi profeta para a sua casa, instruindo a sua família na promessa do Senhor, nós também, os homens, os cabeças do lar, temos esse papel de profetas das nossas famílias. Os cabeças da família, irmãos, nós, os homens, nós devemos nos empenhar diligentemente em ensinar as nossas famílias sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. Nós, irmãos, os cabeças da família, somos os profetas das nossas casas. Nós somos os pregadores da promessa, digamos assim. E a gente deve ensinar a nossa família a guardar o caminho do Senhor. Tanto Isaac quanto Jacó, pela graça de Deus, os filhos de Abraão, eles também seguiram esse exemplo piedoso de Abraão. Assim como Abraão, assim como Noé, eles também, onde quer que paravam as suas tendas, eles também erigiam altares para sacrificar holocaustos ao Senhor. E esse altar, na economia do Antigo Testamento, era justamente aquilo necessário para o culto, né, para o culto bíblico. Então, Isaac e Jacó, eles seguiram também os exemplos de Abraão, de Noé, prestando também culto familiar com as suas famílias. Esses homens, irmãos, piedosos, não é, da antiguidade, eles adoravam o Senhor através de tipos, através de sombras de Jesus Cristo que viria. Mas nós, irmãos, agora em Cristo, a gente pode adorar não mais a sombra, mas o próprio Cristo Jesus, a própria substância nas nossas famílias, nas nossas casas. Então nós somos, irmãos, ordenados a prestar culto familiar nas nossas casas para poder instruir as nossas famílias na promessa do Senhor, na profecia do Senhor, na palavra de Deus. Assim como Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, irmãos, você lembra que ele também fez uma aliança com Moisés. Essa aliança também conhecida como a aliança da lei, que ela tem como esse aspecto central, não é? A lei cerimonial que foi dada ao povo para o culto, não é? E o ápice da lei, do que é dado em Moisés, como a gente viu na Escola da Vida, é justamente, como a gente tem visto, na verdade, na Escola da Vida, é justamente o livro de Levítico, em que o Senhor ordena todos os passos, todas as regras, todas as leis para o culto ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E é através também de Moisés que Deus dá a Páscoa, que Deus instrui as famílias a praticarem a festa da Páscoa, em Êxodo 12. E na Páscoa, irmãos, o que é que acontece? Os chefes das famílias são chamados por Deus para oferecerem sacrifício a Deus, para sacrificarem um cordeiro e imolarem esse cordeiro e aspergirem esse sangue nos umbrais das suas casas. A Páscoa nada mais é, digamos assim, uma prática também de culto familiar, os chefes das famílias oferecendo sacrifícios e aspergindo sangue nas suas casas. E após isso, fazendo ali uma refeição, todos juntos. Essa prática, irmãos, certamente não era apenas um ato formalista, não era simplesmente um ato externo, mas ali os chefes das famílias, os cabeças da aliança, eles podiam também exercer esse papel de profeta, ensinando às suas famílias sobre a libertação do Egito, sobre a fidelidade de Deus, a sua promessa. Na Páscoa também, irmãos, Deus estabelece que os cabeças do lar, eles ajam, em um certo sentido, como sacerdotes dos seus lares, oferecendo o sacrifício do cordeiro e aspergindo ali sangue nas suas casas, apontando justamente, conduzindo suas casas justamente para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Consequentemente, irmãos, nós, os cabeças das casas, os homens da igreja, somos também os sacerdotes dos nossos lares. Nós devemos orar pelas nossas famílias, devemos orar com as nossas famílias, nós devemos recorrer diariamente ao trono da graça, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual é a próxima aliança que Deus faz, senão com Davi, não é? A aliança conhecida como a aliança do templo, não é? A aliança do reinado. Deus estabelece essa aliança com Davi, que também tem implicações profundas na posteridade de Davi, na descendência de Davi. Davi, em 2 Samuel 7,
ele deseja construir um templo para servir como morada permanente, não é, da Arca da Aliança. No entanto, a gente vê no relato que não seria Davi que iria construir o templo, mas seria o seu filho, Salomão. E imagine, então, a importância da posteridade de Davi, então, em construir, não é, o templo do Senhor. Não seria Davi, mas seria o seu filho que iria construir. Davi, então, naquele momento, ele se dedica, não é, a preparar para Salomão, para preparar Salomão para essa tarefa de ser rei em Israel, de conduzir o povo de Deus a construir o templo, a marca da morada de Deus entre o povo dele. Davi, então, ele acumula os materiais para oferecer a Salomão, para facilitar, digamos assim, a vida de Salomão, mas ele também dá a Salomão as instruções necessárias para que Salomão reinasse em Israel com fidelidade a Deus. Ele orienta espiritualmente, ele dá conselhos a Salomão. E essa preparação, irmãos, e essa orientação nos mostra a responsabilidade dos chefes das famílias, dos homens da igreja, de serem reis em suas famílias, em governarem as suas casas, em organizarem os seus recursos e dirigirem as instruções das suas famílias para o serviço ao Senhor, para a fidelidade ao Senhor, para a edificação da igreja, no final das contas. Tudo isso, irmãos, todas essas alianças que Deus vai fazendo com o seu povo, nos ensinam várias coisas, mas nos ensinam, sobretudo, que os chefes das famílias, os homens da aliança, os homens da igreja, os pais, eles são profetas, são sacerdotes e são os reis dos seus lares. Como profetas, irmãos, nós somos obrigados a ler a palavra de Deus, instruir a nossa família, considerando todo o conselho de Deus, toda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. O pai da família, irmãos, tem a obrigação de ler, de ensinar, de doutrinar todos da sua casa com a palavra de Deus. Como sacerdotes, irmãos, nós somos obrigados a nos sacrificarmos pelas nossas famílias. Nós somos obrigados a orar com e pelas as nossas famílias. Nós somos obrigados, irmãos, a levar as petições da nossa casa ao trono da graça constantemente, por meio da oração, tendo fé no sacrifício de Cristo. E como reis, irmãos, nós devemos governar, direcionar o nosso lar em obediência ao Senhor. Nós devemos liderar essa luta, essa batalha contra o pecado, que a nossa família vai lutando dia após dia. Ou você acha, irmãos, que o sistema de governo de uma família seria uma democracia, digamos assim? Já pensou se os nossos filhos eles fossem votar, qual seria o almoço do dia, não é? Se você tem mais de um filho, já estaria ali na minoria, né? O seu filho iria votar todos os dias para ter a sobremesa no almoço, em vez do almoço. O lar, irmãos, é uma monarquia. O pai é o rei, a mãe é a rainha, o filho, os herdeiros do reino. O lar é uma monarquia, irmãos. E todas essas três obrigações do cabeça do lar, como profeta, sacerdote e como rei, alcançam o seu ponto máximo, o seu ponto superior na família, quando pelos méritos de Cristo, o cabeça, o chefe do lar, ele reúne a sua família, a sua igreja, digamos assim, para cultuar o Senhor. Como profeta, irmãos, é ele quem lê, é ele quem ensina a palavra de Deus à sua família. Como sacerdote, é ele que lidera a oração da sua família. Como rei, é ele o regente da atenção, do coração da sua família, para oferecer louvores ao Senhor por meio dos cânticos. Não é à toa, irmãos, que o maior salmista foi o próprio rei Davi, não é? Ele regia o povo de Israel no louvor ao Senhor. Deus exige, irmãos, que a gente cumpra, os homens da igreja, os cabeças do lares, que eles cumpram o dever de conduzir o culto familiar nas nossas casas. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ele tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ele refere-se aqui àqueles que não provêm para a sua casa as coisas materiais, digamos assim, a comida, a vestimenta, a moradia. Mas é um grau de apostasia muito maior, irmãos, aqueles que não provêm os bens espirituais para a sua família, aqueles que não praticam o culto familiar da sua família, está em um grau de apostasia muito maior do que esse que o apóstolo Paulo se refere aqui. Certamente, irmão, nós devemos sim, os cabeças do lar devem prover a comida, roupa, abrigo para a sua família, mas nós devemos também, irmãos, prover os bens espirituais para as almas eternas dos nossos familiares, com a prática do culto familiar. Como de Jesus, irmãos, nós devemos fazer essas coisas sem omitir aquelas outras. Olha o que profetiza, irmão, Jeremias, no capítulo 10, versículo 25. Ele diz assim: derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as famílias que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada.
Imagine que tristeza, irmãos, não deve haver tristeza maior e algo mais aterrorizante para um pai crente do que perceber que os seus filhos invocam o nome de Deus, porque foram criados na negligência, porque foram criados no descuido, porque foram criados sem o culto familiar nas suas casas. É certo, irmãos, que quando a gente não pratica culto familiar nas nossas casas, é certo, irmãos, que a gente vai sofrer no futuro as aflições. Em terceiro lugar, irmãos, a responsabilidade do pai de liderar a sua família, né, e os cultos familiares decorre também do próprio conceito bíblico que a palavra de Deus nos dá sobre o que é a família. Quando a gente vê o texto que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 7,14, ele fala à igreja de Corinto que os filhos dos crentes, eles são santos. Os filhos de pelo menos um pai ou uma mãe piedosa, eles são separados em uma posição consagrada a Deus. Eles são santos diante do Senhor. Em Malaquias, irmãos, o profeta, ele diz que uma das razões pelas quais Deus ele institui o casamento é para buscar uma descendência piedosa, conforme Isaías 2, versículo 15. Deus ele quer que o seu povo, ele crie uma descendência piedosa. Em toda a Bíblia, irmãos, Deus sempre vê as famílias dessa forma orgânica. As alianças dadas no Antigo Testamento, elas sempre foram dadas aos chefes das famílias e aplicadas não só aos chefes das famílias, mas a toda a descendência deles. E além disso, também em Isaías 65, do 22 ao 23, Isaías fala o seguinte: e os meus eleitos desfrutarão longamente do trabalho das suas mãos. Eles não trabalharão em vão, nem terão filhos para angústia, porque serão a descendência dos abençoados do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Percebe, irmãos? É exatamente assim que acontece nas alianças de Deus. Deus ele faz esse pacto com Abraão. Deus ele dá a promessa a Abraão. Deus ele dá a profecia a Abraão. Mas não é Abraão que vê a promessa sendo cumprida. Não é Abraão que vê a promessa em todo o seu esplendor. São os seus descendentes que veem, irmãos. São os filhos de Abraão que veem a promessa sendo cumprida. A promessa ou a profecia, ela só atinge esse vislumbre ainda maior em Moisés, não é? Quando Deus no Sinai, ele dá a lei aos milhares de filhos de Abraão. Quando Deus no Sinai, ele dá a lei, a profecia a Moisés. Mas em Moisés também, irmãos, a gente vê Deus dando as leis cerimoniais para serem oferecidos os sacrifícios no tabernáculo. Mas Moisés também não vê a habitação do Senhor em todo o seu esplendor. Moisés só constrói para Deus, digamos assim, um tabernáculo móvel que iria mudando de lugar em lugar, porque eles eram, não é? Eles viviam no êxodo, eles viviam andando de canto para canto. Moisés não preparou o tabernáculo fixo para a casa de Deus, na terra prometida. Foram as próximas gerações que foram construir esse tabernáculo fixo. Esse tabernáculo, o templo, só veio a ter um lugar fixo em Sião, na terra prometida, com o descendente de Davi, Salomão. Salomão construiu esse templo com todo o seu esplendor e glória devida a Deus. Mas além disso também, irmãos, em Davi, nós não vemos o reinado eterno de Deus sobre o seu povo. A gente só vê um vislumbre do que seria esse reinado eterno. A gente só vê um vislumbre do que seria o reinado de Deus sobre o seu povo. É no descendente de Davi, na raiz de Davi, que a gente vê o reinado eterno de Deus. É no Filho de Deus, irmão, Jesus Cristo, que é o ápice do reinado. Jesus Cristo é o ápice da promessa dada a Abraão. Jesus Cristo é o ápice do sacerdócio, da morada de Deus estabelecida em Moisés. Essa visão geral, irmãos, das alianças, ela nos mostra que Deus, ele trabalha a descendência dos filhos dos chefes do lar, da descendência dos cabeças da aliança. São eles, a descendência dos cabeças do lar, que vão vendo melhor as promessas de Deus sendo cumpridas dia após dia. Quando nós morrermos, irmãos, quando cada um de nós morrer, serão nossos filhos que vão ter esse privilégio de aguardar um pouco mais ainda em vida, a volta do Senhor. Que glorioso, irmãos, vai ser se a gente encontrar alguém da nossa descendência, algum dos filhos dos nossos filhos, lá na glória, e eles tiverem visto, não é, ainda em vida, a volta do Senhor. E que glorioso também vai ser, irmão, se esse descendente nosso testemunharem que eles praticavam também o culto familiar, porque o pai do pai do pai do pai praticava também. Que glorioso, irmãos, vai ser se nós tivermos uma descendência piedosa, uma descendência que teme a Deus, uma descendência que pratica a devoção familiar nas casas. A coisa mais preciosa, irmãos, que Deus nos deu foram os nossos filhos.
O salmista diz que nossos filhos são o nosso galardão. Dessa forma, o salmista ele fala que a gente deve, então, amar os nossos filhos, a gente deve alimentar os nossos filhos, a gente deve instruir os nossos filhos na lei do Senhor, na palavra do Senhor. A gente não pode, irmãos, de forma alguma, negligenciar o culto familiar nas nossas casas. A gente deve ter o culto familiar como aquele dever superior da nossa família, como aquele dever máximo das nossas casas. Existe, então, irmãos, um mandato divino para o culto familiar. Existe um dever, uma ordem de Deus dada aos cabeças da família para praticarem culto familiar nas suas casas. Agora nós vamos ver, irmãos, como é que deve ser o culto familiar nas casas. Quais são os elementos que devem conter no culto familiar das nossas casas. E são 3 elementos básicos, irmãos: leitura bíblica e instrução, oração e cântico de louvor. E enquanto a gente considera essas 3 áreas, é bom a gente ter aqui alguns princípios na hora que a gente vai conduzir os cultos familiares. Primeiro, irmãos, é importante que o culto familiar ele seja realizado regularmente, que exista uma constância na prática do culto familiar da sua casa. É de muita sabedoria estabelecer um horário fixo em que o culto familiar vai acontecer na sua casa. Digamos assim, em 8h30 vai ser o culto familiar da nossa casa. Então, 8h30, todos estão juntos para prestar o culto familiar na casa. Não importa se aconteceu alguma coisa, não importa o que está acontecendo na casa. 8h30 é a hora do culto familiar. 8h30 é um horário inegociável, digamos assim. Então, fixar esse horário do culto familiar, tornar esse horário um horário inegociável, ajuda, não é, a eliminar as tentações que nos vêm de querer procrastinar, de querer pular algum dia de culto familiar. Nos ajuda a nos livrarmos dessas desculpas que a gente pode dar para não fazer o culto familiar. Alguma doença, algum cansaço, algum programa de TV que a gente quer assistir, a gente tem um horário inegociável, e é esse o horário e pronto. Não vai fazer outra coisa senão o culto familiar naquela hora. E eu aqui não vou dizer a hora que deve ser o culto familiar na sua casa, se vai ser de manhã, se vai ser à noite, se vai ser na hora do almoço. A questão tem que ter um horário fixo, não é, para você fazer o culto familiar na sua casa. Além disso, irmãos, a gente deve ter culto familiar nas nossas casas regularmente. Não é o que a gente vai fazer ocasionalmente, se der na telha, digamos assim. A confissão de fé fala: Deus deve ser adorado em famílias diariamente. Existe uma rotina, existe uma regularidade com a qual o culto familiar é praticada nas nossas casas. Segundo, irmãos, o pai, o cabeça do lar, o chefe da família, em circunstâncias normais, é o responsável por liderar os cultos familiares. E a exceção aqui seria, no caso de uma mulher divorciada, ou uma mulher viúva, ou uma mulher cujo marido é incrédulo, que nesses casos a mulher, então, ela se torna responsável, não é, espiritual do seu lar. Mas em circunstâncias normais, irmãos, o pai, o homem, é o cabeça do lar, e ele tem o dever de liderar o culto familiar na sua casa. Esse dever, ele não pode ser delegado à sua esposa. Esse dever não pode ser delegado a um filho mais velho, digamos assim, ou a um funcionário da casa. A esposa, os filhos e os servos, eles devem ser ensinados e orientados pelo chefe da aliança, pelo homem da casa, pelo cabeça do lar. Terceiro, irmãos, o culto familiar, ele deve ser simples, ele deve ser um momento agradável do dia, e ele não deve ser um momento longo ou formalista. Nós não somos gnósticos, irmão, nós não somos ascetas. O culto familiar deve ser algo que a família aguarda com expectativa, deve ser um momento suave, doce do dia. Não precisa ser uma maratona teológica, você não vai fazer uma aula de seminário durante o seu culto familiar. 10 a 20 minutos por dia, irmãos, é suficiente para a leitura da Bíblia, para a discussão sobre a porção lida, para o cântico e para a oração. Via de regra, irmãos, quando a gente transforma o culto familiar em algo longo, em algo complexo, em algo excessivo, muitas vezes a gente não consegue manter a consistência, a regularidade nessa prática. É melhor a gente ser conciso, é melhor a gente fazer um culto familiar enxuto e ser consistente do que ser muito excessivo e irregular nessa prática. O culto familiar, irmãos, deve ser simples, agradável e não longo. Vamos olhar agora, irmãos, para os elementos, né, que devem conter no culto familiar: escrituras, oração e cântico. Primeiro, os pais, eles devem ler as escrituras para as suas famílias. O conhecimento, irmãos, da palavra de Deus é o necessário para a salvação, para a fé e para a vida. A Bíblia, irmãos, é o fundamento
de todas as coisas. Ele é a luz que nos guia, que guia o nosso caminho. As Sagradas Escrituras, diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,15, elas são capazes de tornar uma criança sábia para a salvação pela fé. Nós devemos, irmãos, diariamente nos debruçarmos sobre as Escrituras, para a gente aprender as coisas que estão lá, para a gente ver se as coisas são assim mesmo, como os bereanos, não é? Em Atos 17. A palavra de Deus, irmãos, é a verdade. Ela é a verdade que santifica, é o nosso guia para viver. Ela santifica os nossos corações, as nossas vidas, ela santifica as nossas famílias. Tudo que a gente é obrigado a acreditar, tudo que a gente é obrigado a fazer, está na palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Na palavra de Deus, irmãos, a gente encontra instrução correta para o nosso caminho, para a obediência, para a adoração a Deus. Na palavra de Deus, irmãos, estão as fontes de vida. Nós devemos ler a palavra de Deus com as nossas famílias. Seria melhor, irmãos, a gente estar sem pão nas nossas casas, passar fome, do que não ter a Bíblia sendo lida nas nossas casas. As palavras da boca do Senhor são e devem ser para nós mais do que o alimento necessário, irmãos. E como é que a Bíblia deve ser lida, não é? Para os nossos filhos, para nossas famílias. Há várias coisas que a gente deve considerar ao ler a palavra de Deus no culto familiar. Primeiro, irmãos, a Bíblia ela deve ser lida com autoridade e com solenidade, com reverência, porque ela é a palavra de Deus, ela é a própria palavra vinda do Senhor. Uma leitura, irmãos, assim, com solenidade, ela vai inculcar na nossa família, nos nossos filhos, o respeito e reverência pela palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, não é um livro qualquer, não é um livro escolar qualquer. A Bíblia, irmãos, é a verdade absoluta, é a autoridade para as nossas vidas. Ela é a única que merece confiança, obediência total e inquestionável. A Bíblia, irmãos, deve ser lida com autoridade, com reverência, com solenidade, pelo chefe do lar. Segundo, irmãos, a Bíblia deve ser lida de uma maneira que foque a atenção da família, das crianças nela. Isso significa, irmãos, que nós, os pais, nós devemos ler a Bíblia com amor, com entusiasmo, com fervor. Nós não podemos, irmãos, ler a Bíblia como se a gente tivesse entediado, como se a gente tivesse sonolento, com preguiça. A Bíblia tem que ser lida de uma maneira que foque a atenção da nossa família. Com uma leitura desanimada, irmãos, com uma leitura sonolenta, o pai está ensinando aos seus filhos que a Bíblia é um livro chato, que a Bíblia é um livro entediante. O que ela não é, irmãos, a Bíblia é onde está a palavra de Deus. A gente deve ler com todo entusiasmo e amor para os nossos filhos. Os nossos filhos, irmãos, eles devem sentir o nosso amor, a nossa alegria pela palavra de Deus sendo lida nas nossas casas, até mesmo pelo tom de voz em que a gente lê a palavra de Deus. Além disso, irmãos, a gente deve frequentemente, enquanto a gente vai lendo a Bíblia para os nossos filhos, parar e refletir na passagem, fazer aplicações, fazer perguntas aos nossos filhos. Isso serve para várias funções, irmãos. Primeiro que, se os nossos filhos sabem que a gente vai perguntar algo sobre o que está sendo lido, isso vai forçar com que eles prestem atenção de verdade no que está sendo lido. É melhor eles prestarem atenção para poderem saber responder a pergunta. Outro também, irmãos, que isso permite que o pai da família ele vai enfatizando certas doutrinas, certas palavras que vão sendo lidas ali durante a leitura da palavra de Deus e fazendo aplicações também específicas a cada um da família durante a leitura da passagem. Em terceiro lugar, irmãos, o pai ele deve focar na qualidade do ensino bíblico e não na quantidade de texto que está sendo lido. Em outras palavras, irmãos, é melhor fazer uma leitura curta da palavra de Deus, um capítulo ou uma perícope por culto familiar, do que ler vários capítulos de uma vez, do que ler, por exemplo, 5 capítulos de uma vez. É melhor fazer uma leitura curta, com aplicações, com comentários, com perguntas, do que uma leitura longa, sem perguntas ou aplicação prática nenhuma. O culto familiar, irmãos, deve ser conciso, deve ser direto ao ponto e consistente. A gente deve fazer com regularidade. Essas leituras muito grandes, sem aprofundamento algum, vai fazer com que nossos filhos não atentem à leitura da palavra de Deus. Ainda mais quando eles são pequenos e não param quieto. É melhor fazer uma leitura curta, com aplicações, com perguntas e comentários, do que uma leitura muito grande. E você pode se perguntar, mas que parte da Bíblia eu devo ler durante o culto familiar? E nós devemos, irmãos, instruir os nossos filhos em todo o conselho de Deus, em toda a Escritura Sagrada. Toda a palavra de Deus é inspirada e é útil para ensino, para repreensão, como diz o apóstolo Paulo. Mas é certo, irmãos, que essas passagens, esses livros que têm mais narrativas, que contêm mais histórias, não é?
eles são mais fáceis para as crianças menores de prestarem atenção e entenderem, como os evangelhos, como Atos, como Gênesis. Mas sim, irmãos, nós devemos nos esforçar para ler toda a Bíblia com nossos filhos, todo o conselho de Deus. Então, além da leitura, irmãos, e o ensino da palavra de Deus, outro elemento que deve ter no culto familiar é a oração. Como sacerdote da família, o pai, ele deve se aproximar do trono da graça. O pai deve interceder por si mesmo, pela sua esposa, pelos seus filhos. As famílias, irmãos, têm muitos e muitos motivos para serem levados ao trono da graça durante o culto familiar. E você pode se perguntar de novo, né? Mas pelo que eu vou orar especificamente no culto familiar? Primeiro, irmãos, a gente deve reconhecer a dependência de Deus, a dependência que temos da providência de Deus nas nossas casas. Na oração, irmãos, a gente honra a Deus, a gente glorifica a Ele pelas suas perfeições. Nós reconhecemos a soberania do Senhor e a gente reconhece que Cristo é o Rei da nossa casa, Cristo é o dono e o mestre da nossa casa. Então a gente deve, irmãos, na oração, reconhecer a nossa dependência ao Senhor. Segundo, as famílias devem orar confessando pecados. Lembre-se, irmãos, as famílias elas são tratadas por Deus de maneira orgânica. Quando uma parte da família se envolve no mal, isso afeta toda a família, afeta todo o corpo. Então as famílias, irmãos, devem se reunir e confessar diariamente os seus pecados em pensamento, em palavra e em ação. As famílias, irmãos, certamente, frequentemente fazem coisas uns aos outros que são contrárias à palavra de Deus. Por isso, irmãos, as famílias devem diariamente confessar os pecados ao Senhor. Como família, isso vai inculcar nos nossos filhos que o pecado é algo sério, que é preciso se arrepender dos pecados e ter fé diariamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, irmãos, as famílias devem agradecer a Deus por todos os benefícios concedidos pelo Senhor, especialmente a salvação, não é? Em Cristo Jesus. Nós devemos agradecer, irmãos, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, o carro que a gente tem para dirigir, as casas em que a gente vive. Nós devemos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos dá. Tudo isso, irmãos, vem da boa mão do Senhor. Então, tudo isso deve ser agradecido ao Senhor. Nós devemos continuamente render ações de graças ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos dá. Sobretudo, a bênção da salvação que temos em Cristo Jesus. As famílias também, irmãos, devem orar por suas necessidades físicas e espirituais. Jesus, Ele nos instrui a orar pelo pão de cada dia. As famílias devem orar pelo pão de cada dia. Nós devemos pedir juntos pelo pão de cada dia na nossa família, pela prosperidade física da nossa família. E a gente também deve, irmãos, orar pela santificação da nossa casa, para que o Senhor afaste o pecado das nossas famílias e nos liberte do mal, como o próprio Senhor Jesus também nos ensina. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em quinto lugar, irmãos, e por último, as famílias devem orar pelo bem-estar dos outros. Nós precisamos orar pela vinda do reino. Nós devemos orar pelo nosso próximo, devemos orar pelo avanço da igreja, devemos orar pelos membros da nossa igreja. Nós temos aqui a lista de membros que a gente vai orando semanalmente. A gente precisa, irmãos, orar uns pelos outros, pelos nossos parentes, amigos e pelos nossos conhecidos que precisam ser salvos. Precisamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos que estão desanimados, que estão doentes, que estão em problemas financeiros. Nós precisamos orar, irmãos, por aqueles que estão se desviando do Evangelho. Nós precisamos orar, irmãos, por todos, uns pelos outros. Além disso, irmãos, além da leitura, do ensino da palavra e da oração, o culto familiar também deve ter cânticos. Os líderes do lar devem conduzir sua família também no canto de louvores ao Senhor. O Salmo 118:15 diz: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. Colossenses 3:16 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O louvor do Senhor deve estar sempre, irmãos, nos nossos lábios. A gente deve sempre cantar ao Senhor nos nossos cultos familiares, ainda que a gente não tenha, digamos assim, a aptidão artística, não é, para cantar ao Senhor, ainda que os chefes do lar muitas vezes não sejam tão bons na música, mas o homem não precisa cantar bonito, não é? Precisa cantar forte e cantar o Senhor, os louvores do Senhor. Por isso, irmãos, a gente deve com toda alegria cantar os louvores
ao Senhor. E você pode se perguntar, não é? Que música eu vou cantar no meu culto familiar? E eu diria que os salmos, os hinos, eles são mais fáceis de ser cantados sem o acompanhamento instrumental. Mas, de modo geral, a gente deve cantar o que é cantado no culto público, no culto solene. Nada de cantar música infantil, 3 palavrinhas. Cante os salmos, os hinos, músicas teológicas, né, profundas. Os homens, irmãos, nós homens, os cabeças do lar, a gente precisa considerar esse importante dever que Deus colocou nas nossas mãos. A criação de uma descendência piedosa, que seguirá Cristo, que vai estender o domínio do reino, muito tempo depois que a gente estiver morto. A gente deve considerar, irmãos, que os filhos da aliança, os filhos que Deus nos deu, são preciosos, e a gente deve inculcar neles as verdades do Evangelho, quando ainda são novinhos. A gente deve começar cedo, quando ainda há oportunidade, e nos mantermos constantes, diligentes, regulares na prática do culto familiar. A gente deve ensinar nossos filhos a honrarem a Deus com seus corações, com suas mentes, com seus lábios e com as suas mãos, ainda quando são pequenos, ainda na tenra idade. A gente deve considerar, irmãos, que a palavra de Deus diz que os filhos são dons de Deus para servirem ao Senhor. Eles pertencem a Deus, eles pertencem a Cristo. A gente deve ensiná-los a honrar a Deus. Eles devem levar adiante para as próximas gerações a bandeira de Cristo, o Evangelho sagrado do Senhor. A gente deve fazer, irmãos, esse trabalho diligentemente, dia após dia, para que quando a gente morrer e quando a gente estiver na glória, louvando Cristo no céu, os nossos filhos estejam aqui na terra, louvando Cristo aqui na terra. A gente deve, irmão, se esforçar para que nossos filhos sejam essa descendência piedosa. Mulheres, ajudem os seus maridos a prestar culto familiar nas suas casas. Orem por seus maridos para que eles sejam fiéis ao Senhor na prática do culto familiar. Organizem o assunto das casas e preparem os seus filhos para que no horário que vocês combinaram, todos prestem o culto familiar ali que foi acertado a Deus nas suas casas. Todos devem estar prontos para cultuar a Deus. Os casais que ainda não têm filhos, vocês também devem ter essa prática do culto familiar. A instrução das esposas é, sobretudo, um dever do marido. Então, as famílias que ainda não têm filhos devem manter essa prática, para quando os filhos vierem, já ter uma prática estabelecida de culto familiar no seu lar. A gente deve considerar, irmão, sobretudo, que é muito fácil para nós, para cada um de nós, negligenciar a prática do culto familiar. É muito fácil para nós andarmos descuidados na prática do culto familiar. Do que depende de nós, irmãos, do nosso próprio braço. Nenhum de nós vai ter essa prática constante nas nossas casas. Do que depende de nós, irmãos, é muito mais fácil os nossos filhos aprenderem os caminhos do mundo do que os caminhos do Senhor. A gente precisa, irmãos, absolutamente da graça de Deus, nos auxiliando a nos mantermos firmes e diligentes na prática do culto familiar. A gente precisa, irmãos, absolutamente da graça do Senhor, para que os nossos filhos aprendam os caminhos do Senhor, vivendo nesse mundo caído, vivendo com pais pecadores. Nós precisamos, irmãos, absolutamente da graça do Senhor, nos habilitando a cumprirmos as nossas obrigações pactuais, as nossas obrigações da aliança, amando, ensinando, exortando, admoestando, encorajando e advertindo as nossas famílias a confiarem em Cristo e obedecerem à sua lei. É pela graça de Deus somente, irmãos, que a gente pode cumprir essa obrigação da aliança de Deus com a prática do culto familiar. É pela graça de Deus somente, irmãos, que a gente pode confiantemente descansar com paz no nosso coração e na nossa alma, que os nossos filhos estão sendo cuidados pela mão de Deus. É pela graça de Deus somente, irmãos, que o Salmo 78 que a gente leu aqui pode ser a afirmação dos nossos corações. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não vamos encobrir a nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Que o Senhor nos conduza, irmãos, na prática fiel do culto familiar das nossas casas. Amém, irmãos, que assim seja. Senhor Deus, te pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito, Senhor, o Senhor nos habilite a sermos fiéis, Pai, no nosso lar. Ajuda, Pai, cada chefe da família a ter a prática, Pai, do culto familiar nas suas casas. Nos ajuda, Pai, como chefes das famílias, a sermos profetas, fiéis, leitores da Tua palavra às nossas famílias. Nos ajuda, Senhor, a sermos sacerdotes do nosso lar, a orarmos com nossas famílias, a nos sacrificarmos pelo nosso lar, para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda também, Senhor, a governarmos, Senhor, as nossas casas,
para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. Ajuda, Senhor, cada um de nós a mantermos, Senhor, regularmente o culto familiar nas nossas casas, para o louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.